Se tem uma coisa que aqui na machosfera é difícil de quebrar, principalmente aqui do lado mais red pillado, é justamente essa inferioridade masculina. É uma coisa do ego, né? O homem ele tem esse senso de autoimportância porque ele se olha no espelho e ele vê o seu corpo mais forte, mais bem desenvolvido, mais capaz e a sua mente também seguindo esse processo, né? Ele se vê mais inteligente, mais estratégico, mais racional e ele se acha superior à fêmea. Isso absolutamente não é verdade. Nós nascemos para ser escravos e existe uma casta humana a nível de fauna mesmo, que nos põe a serviço da fêmea em toda a nossa história. Não se engane, praticamente todos os mamíferos sociáveis, eles têm um sistema de casta, tá? Então, muita gente acha besteira essa coisa de alfa, de beta, sigma e etc, mas isso existe na nossa espécie também. É porque depois do positivismo kantiano, nós começamos a observar os animais e nos vemos tão superiores, novamente, essa coisa do ego, né? Que a gente começou a se desvencilhar ideologicamente dos animais, né? Naturalmente dos animais. É aquele senso de autoimportância idiota, achando que nós não somos frutos da mesma criação, quando na verdade existe muito, muito mais semelhança do que diferença entre nós e quaisquer animais, principalmente dos mamíferos. E o que é que a gente percebe? Eu não vou falar aqui sobre a fauna masculina, até porque eu vou fazer um vídeo mais específico a respeito desse assunto. Eu vou falar aqui da fauna dimórfica, né? Do dimorfismo sexual. E como as mulheres elas nasceram para ser as deusas da nossa espécie e nós os escravos descartáveis. Bom, primeiro vamos começar pelo básico, né? Vejam a descartabilidade masculina e o acesso à reprodução. Hoje em dia nós tivemos acesso aí a sequenciamento de DNA, estudos do nosso genoma e descobrimos, né, que ao longo de toda a história humana, é muito provável que 80% de todas as mulheres tiveram acesso à reprodução, enquanto só 20% dos homens tiveram acesso. Só de observar esse número aí, e observar também a nossa sociedade, né, a gente pode comprovar empiricamente que são as mulheres que têm muito mais acesso à reprodução e sexo, e os homens eles só estão ali esperando o aval delas, né, para conseguir reprodução e sexo. Basicamente, os homens que se reproduzem na sociedade são os que as mulheres determinam que são justos a se reproduzirem, que têm o merecimento de ter acesso à fertilidade delas. Isso é bem óbvio, né? Ou seja, a partir daí a gente já consegue perceber que são as mulheres que fizeram a seleção na nossa espécie. São elas que selecionam quem vive, quem morre e quem se reproduz. É quem morre também, porque elas também são as educadoras e sempre foram as educadoras da nossa espécie, cara. Elas sempre foram as mães e as professoras, né? Até hoje isso é regra. Então, elas decidem também o que se ensina. Elas sempre foram donas da cultura, tá? Os homens eles só tiveram ali um período de pseudopatriarcado, eu não chamo de patriarcado, é sempre pseudopatriarcado, onde eles foram um pouquinho mais empoderados porque o ambiente necessitava mais daquela força e racionalidade. E é óbvio, o homem ele precisa de um pouquinho mais de recompensa para assumir responsabilidade. Pelo menos os menos idiotas, né? Mas no geral, todos nós homens nascemos para ser idiotas, fomos selecionados por elas para sermos os escravos. E lembrem-se, a natureza humana ela é nada além de uma briga de interesses entre os sexos, tá? A própria natureza em geral, a criação em geral, ela é uma briga de interesses. Até a gestação é uma briga de interesse, né? A placenta ela existe justamente para não deixar o bebê e a mãe terem uma guerra autoimune ali, né? Porque o bebê, tem até um vídeo de nerdologia muito bom a respeito disso, eu vou ver se deixo na descrição, onde o bebê ele é tratado pelo corpo feminino, obviamente, como um parasita, cara. E se não houvesse a placenta, os dois iam se trucidar ali, o sistema imunológico dos dois ia se trucidar, entendeu? Então, assim, o bebê ele suga os recursos da mãe, porque é interesse dele, e a mãe, ela protege a criança do próprio corpo, né, através da placenta, para não deixar que o seu corpo o destrua. Então, assim, é uma briga de interesses total, até no nível reprodutivo. Eu vou deixar o link na descrição. Vejam o assunto mais específico para vocês entenderem. Então, na guerra dos sexos, que não se engane, é algo milenar, desde que o mundo é mundo, desde que existe humanidade, existe essa guerra dos sexos, tá? Isso não vai parar nunca até que um dos sexos seja sobrepujado. E é por isso que eu digo tanto que a tecnologia ela vem aí para quebrar esse ciclo, né? Os úteros artificiais podem ser o ganho masculino nessa guerra ou a perda, né? Depende de quem puder controlar a reprodução. Quem controla a reprodução controla o mundo. E é por isso que eu digo, a mão que balança o berço é aquela que governa o mundo. Então, a mão que balança o berço é obviamente feminina, então o mundo é delas.
Daí eu digo tanto da imensa responsabilidade e eu prego tanto que esse negócio de que as mulheres são manipuladas por homens ricos e poderosos é a maior mentira da história. Isso é um engodo que também afeta muitos aqui na machosfera, muitos que dedicaram a vida, ou pelo menos se dizem dedicar a vida a Red Pill, e ainda tem esse engodo, cara. E isso é especialmente perigoso porque é coisa do ego, sabe? Achar que o homem é superior e tudo mais. E o ego ele é extremamente manipulável. O que é que as mulheres fazem para fazer o homem ir para a batalha no lugar dela e deixar ela sendo a dondoca, a dona de casa que vai cuidar dos filhos e fazer o trabalho básico ali, trabalho de jardinagem, trabalho doméstico, que é um trabalho bobo, não é um trabalho literalmente bobo. Você vai em casas de repouso aí de pessoas que por um motivo ou por outro não estão aptas intelectualmente a operarem na sociedade, e os literais retardados mentais, não digo isso em termo pejorativo, mas é a condição, seja por trauma, seja por nascença. O que é que eles fazem lá? É justamente isso, trabalho doméstico, né? Cuidado de casa e jardinagem, velho, é trabalho de idiota. É literalmente um trabalho que crianças retardadas mentais conseguem fazer. Então, justamente as mulheres dizem, não, o homem é mais importante. Nos períodos pseudopatriarcais é justamente isso que acontece. Não, o homem é superior, o homem é justo, o homem é mais capaz que as mulheres. E aí, por isso, elas afagam o ego do gado e botam ele para ir para o abate, enquanto elas ficam na situação de dondoca, dona de casa. E o homem acha que isso é justo. Sempre na história humana, o homem achou que ter responsabilidade e um mínimo de autoridade sobre as mulheres foi uma troca justa, quando a autoridade que você tem sobre uma mulher é basicamente, no máximo, a autoridade sobre a sexualidade dela e algumas das ações, mas como a ovulação oculta prova, as mulheres aprenderam a evoluir para enganar o homem, cara. Então, assim, você acha mesmo que você vai ter completa autoridade sobre uma criatura que evoluiu para manipular e para mentir para você? Novamente, o senso de autoimportância aí. Tem muito cara que realmente acha que consegue, né? Tem acesso a Red Pill e agora ele sabe como funciona o âmago feminino e como as mulheres operam e agora ele vai conseguir ganhar a melhor na guerra dos sexos. Não, cara, a Red Pill ela vem justamente para você abandonar. Laciate e ogni esperança voi que entrate, entendeu? Quando você consome a real Red Pill, você percebe que o jogo está vencido e não tem mais o que fazer. Está vencido há milhões de anos atrás, tá ligado? Antes de nós nos tornarmos sapiens sapiens. Então a única forma de não perder é não jogando. E isso é especialmente importante porque nós precisamos saber que foram as mulheres que selecionaram a nós homens. Nós somos frutos do feminino, cara. É como se, do ponto de vista da evolução, tá? Não estou falando de nível religioso, as mulheres é que fossem as criadoras. E de fato o imaginário inteiro humano se molda através disso. Eu tenho um vídeo também muito bom que eu tenho que fazer a respeito da análise do Bernardo de Gregório, a respeito das religiões e do curso que a humanidade teve desde o Paleolítico, Neolítico, até os dias de hoje no que tange a cultura, né? Como a nossa cultura evoluiu a partir de então e tudo tem base na guerra do sexo. Já fiz vídeos falando sobre isso. Por que a gente fala tanto de mulher? Por que eu falo tanto de mulher? Justamente, elas são as donas da sociedade, elas são as todas poderosas, entendeu? Geopolítica, ideologias, narrativas, economia, tudo começa na guerra dos sexos, tudo começa nas mulheres. Pense comigo, a base da humanidade é a reprodução. Sem reprodução não há humanidade. A base da reprodução é o sexo, a atividade sexual. E quem é que decide se você faz sexo ou não? Quem é que decide se você se reproduz ou não? Sempre foi assim ao longo da história. Olha os dados, nós já estamos basicamente consentidos, os especialistas no caso, que as mulheres tiveram 80% do acesso a sexo na espécie humana, enquanto os homens tiveram o resto dos 20%. Ou seja, a partir daí você olha para si mesmo no espelho, olha o seu corpo mais desenvolvido, se compara às mulheres, né? Olha a sua racionalidade, a sua capacidade e agora entenda, você é fruto do que elas selecionaram, cara. Você não é a imagem e semelhança de um ser superior a partir da natureza, pelo menos do ponto de vista frio aqui dessa realidade. Você é a imagem e semelhança do que as mulheres quiseram para os homens ao longo da história. E admitindo
escravidão que você pode finalmente ter a honestidade de se olhar no espelho e falar: realmente eu fui selecionado para ser um escravo, mas eu não preciso necessariamente seguir esse caminho. Eu posso usar a minha liberdade para negar a isso e buscar a minha espiritualidade, a minha ressignificação em outro campo. E daí que surge o período sacerdotal dos caras que buscam espiritualidade, ressignificação, enfim. Então entendam bem o que eu estou falando. Do ponto de vista frio e evolutivo, as mulheres é que são as mães. Mas do ponto de vista mais sublime e espiritual, isso aí surge a partir da ressignificação do homem. De quando ele tem a honestidade de admitir que ele é um merda, ele é um escravo, as mulheres são as donas do mundo e sempre foram e sempre serão, até que a tecnologia quebre isso, mas isso aí é uma incógnita no nosso futuro. E daí ele busca a ressignificação e a aspiração a mundos mais esotéricos e sublimes, não é mesmo? Então tudo começa na honestidade, cara. Seja honesto consigo mesmo, porque a pior mentira é aquela que você conta pra si. E tem uma coisa que eu sempre digo aqui nos meus vídeos, principalmente os que são mais ligados à evolução e natureza, que o homem, ele é basicamente um guarda-costa, né? Como a mulher, ela concretizou o seu privilégio na nossa espécie. Como que ela conseguiu pegar o melhor, mais fácil e mais confortável campo em toda a nossa evolução, né? A gente vê isso até hoje. Elas querem sempre os cargos mais destacados. Não só os com mais poder, mas os mais confortáveis. Isso é padrão. Veja, por exemplo, a Agenda 2030 da ONU aí, né? O que elas querem basicamente é se tornar maioria, né, nos campos de poder. Elas não estão nem aí para os empregos insalubres, para lixeiro, para eletricista, para operador de plataforma de petróleo, não. Elas querem os campos de CEO, entendeu? Elas querem governar ainda mais a sociedade. Então, como é que elas fizeram isso ao longo de toda a nossa espécie? Elas, detendo o poder seletivo, né, da nossa espécie, o poder da sexualidade, decidir quem se reproduz, elas selecionaram os homens para serem mais fortes, mais capazes e mais manipulados, né? É aquela coisa, como que você, tendo riqueza, pode ter um segurança que vai estar armado e vai ser mais forte e mais capaz que você, mas precisa que esse segurança não se vire contra você. Porque o que impede o homem de usar essa força e essa lógica contra as mulheres? Pois é, a ovulação oculta também explica isso. Elas selecionaram os homens mais apaixonados, os homens mais beta de espírito, né? Aquele cara que quer ficar betando o tempo todo e que ama a fêmea e que jamais vai fazer o mal a ela. E aí vocês devem vir dizer, né? Não, mas as mulheres selecionam os homens mais violentos, alguns que até as tratam mal e etc. As tratam mal, mas não as matam, entendeu? Porque seria impraticável se elas selecionassem os homens que se viram contra elas e roubam tudo delas e as matam, porque se elas morressem não haveria seleção, visto que elas são os úteras da sociedade. Então elas selecionaram os homens sim que são mais violentos para protegerem elas. Eles podem ali ter um momento de fúria contra elas, mas eles não as matam. E é por isso que essa epidemia de feminicídio e de estupros é a maior mentira que foi citada na nossa espécie. Se a epidemia de misoginia, feminicida e estupros fosse uma realidade na nossa espécie, acabaram as mulheres da história, acabariam no caso, né, as mulheres da nossa história. Elas não seriam as que decidiriam a seleção natural, a evolução, a reprodução. Não seriam elas que teriam 80% do acesso à reprodução e não seriam elas as descartáveis, não seriam elas as que morreriam mais, ou melhor, não seriam nós os descartáveis, não seriam nós os que morreriam mais, seriam elas. Isso é impraticável por causa daquela regra básica, né? 10% dos homens numa sociedade é o suficiente para manter a sociedade crescendo, porque um homem consegue fecundar dezenas de fêmeas, enquanto uma fêmea só consegue ser fecundada por um homem, mas o metabolismo delas aprendeu a telegonizar e microquimerizar justamente para ter ali uma variabilidade genética maior, não é? Ter a variabilidade genética de mais homens, não só um. Então foi basicamente assim que as mulheres consolidaram seu lugar de prestígio na nossa sociedade, né? Por isso que elas não precisaram evoluir fisicamente ou intelectualmente. Elas não tiveram necessidade, porque em toda a nossa história elas sempre se puseram em lugar de privilégio, em lugar de cuidadoras, de coletoras, de donas de casa, etc., e empurravam a nós para sermos os escravos que iam para a guerra e para a caça. E assim, isso deixou a gente mais esperto, mais rápido, mais capaz, mais forte? Sim, só que elas selecionaram os que eram mais gentis, mais românticos.
mais apaixonados e nos consolidou na posição de escravos. Então, assim, você não é superior porra nenhuma. Substancialmente, você não é superior. Você é um mero e reles escravo, cara. Você foi selecionado para servir. Até brinco com alguns criadores de conteúdo que eu converso, que é o seguinte, se os alienígenas chegassem agora e entrassem em contato com nós, né, seres humanos, eles perguntariam, né, aquela frase clássica de filmes, leve-me ao seu líder. E aí eu brinco que se nós levássemos, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos ou a NASA lá, eles diriam o seguinte, não, vocês não são líder. Eu sei quem é o líder dessa porra. Os alienígenas iam querer falar com as mulheres, tá ligado? E não com uma mulher em específico, com todas as mulheres no geral, porque elas têm essa coisa coletivista também, né? Elas são muito mais unidas. E justamente, por quê? Porque elas também selecionaram os homens para serem mais competitivos entre si, assim elas conseguem selecionar melhor. O homem por si, ele já ele concorre consigo mesmo, né, a nível biológico, a nível celular, né, por exemplo, o espermatozoide. O homem ele lança milhões de espermatozoides ali que competem entre si, enquanto a fêmea, até a nível celular, ela já toma uma posição ali de privilégio. Ela lança um óvulo ali que não é muito difícil de produzir, né, não precisa de grandes recursos, não precisa de muito nutriente. É um óvulo que é descartável pelo próprio corpo, de tão fraco que é, e ele fica parado enquanto os espermatozoides se matam para chegar à deusa vulva, né? A deusa da reprodução. Então o homem ele já compete consigo mesmo a nível celular e compete com os outros homens. É por isso que a masculinidade ela é tão desunida. É por isso que a nível psicológico mesmo, psicossocial, o homem ele odeia o outro homem. A misandria ela é regra dessa natureza. O ginofascismo, o ginocentrismo também é regra dessa natureza, tá ligado? Ou seja, a mãe natureza tem esse nome não por coincidência, cara. É porque a natureza em si ela é fêmea, tá ligado? Se vocês querem entender um pouco do que eu tô falando, tem um filme muito bom chamado Mãe. Ele é um terror psicológico, ele vai deixar um gosto bem ruim na sua boca, mas ele tem uma pegada teológica que explica muito bem a relação entre o Criador e a natureza, pelo menos do ponto de vista mais redpilado, né? Muito bom. E tem toda aquela dicotomia de masculino e feminino também, onde a natureza é a mãe, a genitora, né? É a cuidadora, a educadora, e o masculino, né? O Criador, no caso, o Deus, né? Porque aquela ali é uma perspectiva religiosa cristã, ou judaico-cristã, por assim dizer. Deus é o líder. Né? Ele é o provedor, ele que faz o sustento. Então isso tem muito a ver com por isso que eu disse antigamente não, mas posteriormente nesse áudio, que do ponto de vista material, quem te criou foi a fêmea, tá? Então é por isso que eu digo, do ponto de vista espiritual, a carne não vale nada, cara. A carne é um lixo. Todas as perspectivas sacerdotais e espirituais aí dizem que a carne tem que ser abandonada. Então do ponto de vista da carne, quem te criou foi a fêmea, caralho. Foi a mãe, né? A mãe natureza. Foram as mulheres. E o Criador, né, no caso, depende da sua doutrina, depende da sua perspectiva espiritual, mas assim, todas elas têm um criador, né? E é uma coisa lógica, é empírico que existe um criador. E o criador, ele é basicamente o líder, né? Por exemplo, trazendo aqui para a linguagem mais ocidental, que é do judaico-cristianismo, é aquela coisa de Jesus Cristo, né? Jesus em Deus, que são a mesma coisa, no fim das contas. É ele que vai ser o exemplo de masculino, é ele que vai ensinar você a sair da carne, né? Liberar-se da carne, e ele vai prover e proteger para você, né? Basicamente no Éden. Nós temos essa aqui no Ocidente, essa admissão do paraíso e de que nós não precisaremos nos preocupar se nós atingirmos a salvação. Então o filme Mãe, ele é mãe com uma exclamação, né? O nome do filme é esse, Mãe, exclamação. Ele traz essa perspectiva e é um filme excelente, cara. Para vocês que são mais espirituosos, mais ligados à religião, principalmente ao nível mais judaico-cristão, como eu, né? Vocês vão adorar esse filme. Ele é bíblico, é totalmente bíblico, mas é um terror psicológico bem, bem amargo. Ele é bem desconfortável, mas é excelente. A catarse, né? A epifania que vocês vão ter no final é incrível. E muito provavelmente vocês vão precisar ler alguma crítica ou resenha para entender o final do filme, porque ele é bem confuso. Mas, por favor, não tomem spoilers. Assistam esse filme, recomendo veementemente. Mas, assim, é a partir daí que a gente começa a perceber como as mães são as genitoras, né? As seletoras, as educadoras. Então, elas são as líderes da sociedade. É por isso que eu digo, a sociedade está uma merda, pergunte a quem tem responsabilidade sobre isso. Não somos nós, caramba, nós somos os escravos. Nós não temos nenhuma responsabilidade. Não nenhuma, né? Também é muito forte dizer isso. Mas nós temos pouca responsabilidade. E também pouca autoridade, né? Justamente por isso. Então, é por esse motivo que o homem está se afastando. Os caras que estão entendendo a mesma coisa, eles estão se afastando. A galera na gringa está muito, muito posterior a isso, tá? Os caras da gringa, eles estão
admitindo isso, eles sabem que elas são as poderosas e que elas estão tomando não só os lugares de comando da sociedade a nível sociocultural, né, como na política, na economia e etc., na mídia, na cultura, como elas já fizeram isso ao longo de toda a nossa história, não só a nossa história escrita, não é? O que nós sabemos das culturas anteriores a nós, grega, egípcia, medieval, nórdica, enfim. Não só até aí, mas muito, muito anterior, né? Como do Paleolítico e Neolítico. As nossas descobertas paleontológicas provam isso. Então elas sempre tiveram no poder. E é por isso que, trazendo de novo uma perspectiva espiritual, o que todas as religiões dizem é que esse mundo está governado por forças que não temos poder sobre. Então, assim, perca as esperanças nesse mundo, cara. Esqueça esse mundo. Você está aqui só de passagem, você não tem poder nenhum sobre a sua vida, né? O paraíso não fica aqui. Você não pode criar um paraíso aqui. Esse mundo aqui está mais para penitência, ele está governado por forças, sejam maléficas ou neutras, ou benéficas não podem ser, né? Obviamente. Mas, de qualquer modo, esse mundo é imutável, então fuja daqui. E é óbvio que eu não estou pregando o autochurrascamento, né? Não seja tolo, pelo amor de Deus. Busque ascensão, iluminação. Se você não é um cara tão religioso ou tão espiritual assim, busque o autodesenvolvimento e o foco da sua mente para saber que você não tem forças para mudar, por exemplo, o ramo da sociedade, o ramo da cultura, o comportamento feminino, o comportamento masculino. Você só pode, a nível estoico, né, dominar o seu comportamento e as suas reações. As reações dos outros, o que os outros vão pensar, agir, está completamente fora do teu controle. Essa ideia de urbanização, né, essa ideia democrática de que nós temos poder sobre a sociedade e que o nosso voto tem poder e que nós podemos fazer diferenças e trabalharmos juntos. Porra nenhuma, mentira desgraçada, cara. Se você fizer isso, tu vai ser levado a uma revolução a nível francês e muito provavelmente você vai morrer na guerra por um ideal extremamente fútil e efêmero, né? Veja só a Revolução Francesa. Ela teve ali um renascimento pós-revolução, né? Um período assim que foi legal para todo mundo, mas durou quanto tempo, cara? Hoje em dia a gente já está na era dos escravos de novo, entendeu? Poucos séculos depois, nós já estamos aqui num período desgraçado onde nós não temos liberdade, autoridade, temos que admitir tudo que o cientificismo e o governo diz para nós, né? Vide essa picadinha aí. Então, assim, a escravidão ela sempre volta. Ou, na verdade, ela nunca acaba, né? Ela se ressignifica. Então, assim, esqueça essa porra de revolução, de vamos mudar tudo e nós vamos nos unir, o gigante acordou, porra nenhuma. Ou você busca a sua individualidade, ou você tá fudido. E esse áudio aqui também é muito bom para provar para vocês que não tem essa de que as mulheres foram manipuladas por uma cadeia, um conselho de homens superpoderosos e não sei o que. Isso surge aí justamente daquele âmago masculino de inocentar a fêmea, né? O homem ele já tem um aparato biológico para se ver como responsável, que também foi selecionado pelas fêmeas, não se engane, tá? E pôr a fêmea como inocente, como governada, né? Não, nós temos muita responsabilidade sobre isso e a culpa é nossa e não sei o quê. Culpa muito dos homens também, que lá no período da liberação sexual adoraram aquela coisa, mas vocês não sabem que na época da liberação sexual aquilo só aconteceu por causa do prelúdio não. O resultado da Segunda Guerra, né? Tinha tão pouco homem por conta das guerras, né? Morreram tantos homens, principalmente nos Estados Unidos, que foi onde começou essa contracultura da revolução sexual, porque eles tomaram o centro da cultura no mundo, né, já que eles tiveram os maiores ganhos na guerra e foram o país que menos teve consequências na guerra, né? Ele não foi tão atacado como os outros países. A Europa ficou fodida, né? A Ásia não. O Japão ficou fodido. Então, basicamente, todos os países que participaram da guerra se fuderam, menos os Estados Unidos. Os Estados Unidos ganharam muitos recursos, venderam muita coisa e tomaram o centro da cultura para eles. Só que, assim, muitos americanos morreram, cara. Muitos homens americanos morreram. A população masculina foi diminuída em 50%, pelo menos eu acho que esse é o consenso, né, por aí. Então, assim, quando os homens voltaram da guerra, aqueles que voltaram, obviamente, flagelados, né, mental ou psicologicamente, eles já viram o sistema deles mudar, porque as mulheres que foram as poupadas eram maioria. Elas se deitaram, obviamente, com os homens que criaram a guerra, né, que foram os ricaços. E, obviamente, quem cria a guerra não participa da guerra. Foram raros os reis que participaram de guerras, que eram soldados.
como Marco Aurélio, por exemplo, e outros exemplos aí. Então, os déspotas nunca participam da guerra. E assim, a guerra ela é criada não só por esses déspotas, mas também pelas mulheres, cara. Justamente porque a intenção delas é diminuir ali o masculino em geral, né, para que ela possa dominar o governo. E aí justamente o que aconteceu depois. Elas trocaram o sexo delas, né, obviamente a prostituição é a profissão mais antiga do mundo e única vocação feminina, e justamente por isso que elas são as seletoras, né, sexo são elas, ou melhor, o sexo é elas. Daí elas usaram também os poderosos que foram selecionados por elas anteriormente, né, afinal, o aparato biológico que tem nos homens poderosos é também o mesmo aparato que tem em nós, eles também procuram sexo, validação feminina, companhia feminina, então elas se aproveitaram para ter acesso a esses homens. Afinal, o homem que tem poder, a primeira coisa que ele faz quando ele ganha poder é justamente montar um harém. Ou seja, ele vai ter acesso a várias fêmeas. E aí vocês podem dizer que nesse momento ele que vai estar fazendo a seleção sexual, né? Porra nenhuma, ele só vai estar repetindo o processo, porque ele já foi selecionado anteriormente. Então, nesse momento é que as mulheres fazem a trama ali da parada toda, né? Elas começam a trocar sexo por mudanças de lei, e é justamente o que elas fazem hoje em dia, entrando na política e tudo mais. Elas manipulam pela companhia delas e pelo mesmo processo que eu expliquei no meu vídeo de como as mulheres te deixam burro, né? Só a mera presença delas, como foi selecionado, né? Afinal, elas selecionaram os homens que tinham essa capacidade, ou melhor, essa incapacidade de pensar na presença feminina. Então, elas usam disso para, inevitavelmente, fazer o homem trair a si mesmo e aos outros em prol do feminino, né? Vocês mesmos podem dizer isso aí empiricamente. Quantas merdas você não fez por mulher? Quantas coisas você fez ali na presença de uma bela dama? Às vezes não precisa nem ser tão bela assim, que você pensou depois, caralho, por que eu fiz aquilo? O que eu estava com a cabeça, né? Ou onde eu estava com a cabeça? Por que eu fiz aquilo? Pois é um nível telepático, entendeu? É como se fosse assim, um robozinho que te controla dentro da tua mente. É como se as mulheres tivessem colocado um chip na tua cabeça, através da seleção natural, né? Então, a partir daí, elas mudam todas as leis da sociedade, e quando os homens voltaram da guerra, né, na Segunda Guerra, o ambiente estava completamente mudado. Eu falei, peraí, que porra de lei é essa aqui, velho? Que lei genocêntrica do caralho é essa aqui? Eu não votei por essa lei. Pois é, meu amigo, tu tava morrendo, desviando de bala lá na Normandia, vendo os teus amigos morrer justamente para haver uma seleção ali, né? A guerra, ela é nada além de uma seleção natural também. Os fortes vivem, né? Os mais capazes sobrevivem, e os fracos morrem. Então, assim, a própria seleção da morte é onde a mulher opera também. É por isso que elas se privaram dessa seleção. É por isso que, naturalmente, elas são as protegidas em período de calamidade, tá ligado? Elas não querem passar pela seleção natural. O jogo de interesses na guerra dos sexos é justamente isso. Quem vai se poupar da seleção natural? Que é extremamente impiedosa, né? Todos nós temos medo da seleção natural, cara. Do ponto de vista da mortalidade, né? Nós temos medo da morte. Então, a guerra dos sexos, ela opera nessa parada aí. E a mulher ganhou essa guerra dos sexos há milênios, ou melhor, há centenas de milhares de anos atrás. Nós morremos, elas prevalecem. E a sobrevivência é o maior dos privilégios. Você estar vivo para decidir o rumo da sua vida e da vida dos outros, e da sua própria reprodução, é que é o privilégio. Você morrer antes da sua maturidade sexual, do ponto de vista natural, é uma merda, porque você não vai passar o seu gene adiante. E é por isso que toda a reprodução masculina, ela não é nada além da replicação da seleção que as mulheres fizeram. E as mulheres usam essa seleção só para eugenia, tá ligado? Melhorar ainda mais o que elas criaram. Então percebam, depois do fim da guerra, da Segunda Guerra, né, a liberação sexual foi feminina, tá? Não teve nenhuma liberação sexual masculina nunca na história. O homem ele ainda teve que ficar ali à mercê do que as mulheres decidem. Se ele vai ter acesso a sexo, se ele vai ter acesso à reprodução. Então teve ali a normalização do aborto, a normalização de brinquedos sexuais, justamente para que as mulheres pudessem ter ali uma vazão da libido, né? E não tenha que, porque as mulheres ainda têm libido e muitas vezes elas fazem besteira também para ter acesso a sexo, tá? Então, assim, a vazão da libido delas foi importante para que elas não dessem, mesmo que sem intenção, acesso à reprodução para homens beta, tá? O que elas julgam beta. Então foi aí que surgiu, basicamente, um maior empoderamento sexual feminino, onde elas operavam ali na base da escassez. Elas se resolviam sozinhas, né? O lesbianismo também surgiu aí. Teve até vários inscritos que pediam para eu fazer um vídeo a respeito da homossexualidade feminina, e eu vou fazer mais futuramente, mais específico. Mas a normalização da homoafetividade feminina, a masculina também, mas a homoafetividade feminina ocorreu ali justamente para que elas pudessem ter acesso a não só sexualidade,
amizade, mas também a validação emocional uma das outras, tá? Isso também aconteceu ali na Guerra do Peloponeso, tem vídeos do Platinho a respeito, do poema de Lisístrata, tá? Elas se fechavam ali na Acrópole grega, eu não sei se foi na Acrópole, mas foi em algum centro, em algum prédio, alguma construção típica da polis, e elas ficavam ali, velho, fazendo suruba entre elas e fazendo rituais ali com sangue, de menstruação e tal. Basicamente a mesma merda que a gente vê a Marcha das Ardilhas hoje em dia, tá ligado? É a mesma coisa. Por isso que eu digo, essa merda é um ciclo, velho. Os vídeos do Platinho no começo do canal dele eram excelentes pra explicar isso. O vídeo Age of Empires do Raccoon também, esse é o título, deve estar aí na plataforma dele, na MGTOW TV, também explica, velho, o comportamento feminino ele é cíclico, tá ligado? Ele é a mesma coisa de sempre. Desde que o mundo é mundo, desde que a gente tem acesso à história. Então, não se confunda, tá ligado? Não, é uma guerra de família, de poderosos judeus e não sei o que, Rockefeller e Rothschild, George Soros, blá blá blá, porra nenhuma, esses caras são só a moldura, entendeu? Eles que estão fazendo a guerra, eles que estão assumindo a posição deles ali, enquanto na verdade eles, sem nem pensar, telepaticamente são comandados por mulheres, né? Quantas guerras foram causadas por mulheres? Quantas guerras Nefertiti e Cleópatra causaram, né? No caso de Cleópatra, quantos generais romanos ela manipulou? O próprio Júlio César caiu de joelhos. Dalila, Helena de Troia, meu parceiro, não se confunda as coisas, tá ligado? O homem não tem poder nenhum na história. Ele é só o cara que assume a posição de mais risco. É ele que vai pra guerra. Na guerra de hoje em dia, né, como eu disse, é narrativa ideológica, esses George Soros, Rothschild, Rockefeller, são só os caras que estão assumindo o risco ali. Eles estão pondo o nome e a cara deles exposta, né, à mostra. Enquanto são as mulheres que estão roubando, ceifando os recursos e os espólios dessa guerra. Até porque, olha só os homens ao seu redor, quantos deles estão se fudendo e quantas das mulheres estão se empoderando, né? Substancialmente aí, a nível percentual, qual a porcentagem de homens que está se fudendo, está na escravidão, está no ostracismo sexual e ideológico, está na depressão, na miséria, na mortalidade. 92% das mortes no Brasil é masculina, 80% dos casos de depressão são masculinos, a maior parte dos empregos insalubres são masculinos. Então quantos estão se fudendo e quantas mulheres estão se armando aí, né? Como dizem aqui na região, estão se armando literalmente a nível bélico. Elas já são maioria nas faculdades, maioria nos cargos públicos, elas são donas da cultura, elas são as maiores empoderadas pelos benefícios governamentais e bolsas e cotas e tudo mais. Então, quem é que manipula quem, meu parceiro? Quem é que está se fudendo aí? Os Rockefeller, Rothschild e George Soros são miséria de homens. Será que o que? 1% de todos os homens do mundo que são os bilionários que realmente têm poder, né? Eu acho que até menos, 0,7, eu não sei qual a porcentagem, mas esses são miséria de homens. E ainda assim, esses daí são só as molduras, tá? Então, assim, a grande conspiração mundial, ela é genofascista, ela é genocêntrica. E quanto mais cedo você admitir isso, mais cedo você vai conseguir se proteger. E, novamente, não seja idiota de, opa, vamos juntar os homens aqui para quebrar esse ciclo e vamos fazer uma revolução. Não, você vai se fuder, você vai morrer por, no máximo, ali um ganho efêmero para a sociedade que vai voltar para a escravidão logo depois. Já disse, esse mundo aqui é governado por forças que você não tem controle. Então é por isso que tem muito esse engodo, né, de que os homens, eles, no período da contracultura ali, eles foram também os que selecionaram a putaria. Eles abraçaram uma putaria, coisa bem de boomer, né? Eles abraçaram uma putaria de braços abertos, literalmente, né? Para abraçar você tem que estar de braços abertos. Mas eles acolheram a putaria de braços abertos e a degeneração, a liberação sexual feminina e tal. Mas a liberação sexual feminina justamente aconteceu porque já tinha uma minoria de homens que não poderiam, na democracia, né? Afinal a ditadura da maioria, o que ocorre na democracia, eles não tinham poder para parar aquilo. Foi justamente depois que a maior parte dos homens morreu na guerra que as mulheres puderam sobrepujar através da democracia a força masculina, né? E a própria degeneração sexual, a liberação sexual feminina ocorreu justamente porque os homens eles tinham um pouquinho mais de poder sexual, já que eles eram minoria, né? Veja só agora que os homens eles são grande parte da sociedade, não a maioria, as mulheres são sempre maioria, né? Porque elas morrem menos. Já expliquei naquele vídeo Clown World, porque as mulheres são maioria. Elas pegam empregos menos insalubres e lugares mais privilegiados
privilegiados na sociedade vivem mais, se aposentam mais cedo, etc. Então elas têm mais expectativa de vida. Embora a nossa testosterona aumente a nossa saúde, né? Elas conseguiram sobrepujar até isso. Então, o que acontece quando os homens eles se tornam grande parte da sociedade, aqui no mundo ocidental, os homens devem ser o quê? 50%? Não, menos 50%, 47%, eu diria, por aí, as mulheres devem ser 53% a 56%. Então, o que acontece quando o homem se torna muita parte da sociedade é justamente uma seleção sexual mais funilada, tá? Justamente por isso que os censos estão acusando aí que homens estão chegando aos 25, 30 virgens, tá? Não é culpa dos homens, porque o homem ele tem libido pra caralho. Ele faria sexo com o que fosse possível, né? Ele faria o possível para ter acesso a sexo. E ele faz, só que ele não tá tendo. Então, Boomer adora dizer que os homens hoje em dia estão emasculados, eles estão não querendo mais sexo, eles não amam mais as mulheres. Não, porra nenhuma. Os homens ainda estão, eu diria que eles estão até mais sedentos por sexo, mas eles simplesmente não têm acesso a sexo. Olha os censos aí, cara. As mulheres estão fazendo muito mais sexo que os homens, e tem um gráfico que prova isso. Eu vou ver se eu deixo ele em algum lugar aqui, eu vou hospedar talvez ele numa pasta do Drive e deixo o link para vocês na descrição. Vários gráficos que provam aí que a promiscuidade feminina aumenta, o acesso à sexualidade masculina diminui e a virgindade masculina está sendo perdida cada vez mais tarde, tá? Enquanto a feminina está sendo perdida cada vez mais cedo. Então, a própria liberação sexual ela pode ocorrer justamente por isso, porque quando os homens eles são uma minoria na sociedade, diminui o pool feminino de hipergamia, né? É menos homens para escolher. Então meio que teve que haver essa promiscuidade, porque a natureza ela não tá nem aí pra moral, não tá nem aí pra ética, foda-se, tá ligado? O que ela quer é reprodução. Não importa muito como você faça isso. Então teve que ocorrer isso para aumentar a natalidade, para os homens renascerem de novo, né? E aumentar os escravinhos da sociedade. Senão a sociedade não ia para frente. Então teve que ocorrer isso. E é meio que o nosso aparato biológico ele já sabe disso, né? É como se o nosso corpo fosse governado no geral. Então, assim, quando diminui a presença masculina na sociedade, a promiscuidade ela vai aumentando. Justamente por causa daquela coisa, né? 10% dos homens na sociedade ele consegue manter o nível de natalidade ali. Então o que acontece é basicamente poucos homens com várias mulheres. Isso porque tem poucos homens mesmo. Então não rola ali tanta competição, as mulheres não têm muitos homens para escolher, e todo mundo transa com todo mundo. Só que o mesmo também começa a acontecer, ou melhor, algo parecido começa a acontecer quando os homens se tornam grande parte da sociedade. Se tornam os 47, 48%, geralmente não passa disso. Geralmente, né? O que acontece é também poucos homens com várias mulheres, mas aí é por outro motivo, né? Porque por causa da hipergamia, regra de Pareto ali básica. Então veja só, o ideal para a sociedade em si é pouco homem, velho. É mortalidade masculina gigante, até porque em toda a nossa história sempre foi assim. Até pelo menos ali o período de sedentarismo humano, que foi o que no máximo 16 mil anos atrás, a nossa espécie teve muita mortalidade masculina, tá ligado? É por isso que os homens só tiveram acesso a 20% da reprodução, enquanto as mulheres tiveram acesso a 80%. A própria seleção natural, como eu falei, do ponto de vista da mortalidade, ela já é uma peneira que as mulheres usam para definir quem é o macho que vai se reproduzir ou não, entendeu? Então, assim, a mulher é eugênica, cara. Ela usa a morte para selecionar vocês. É por isso que elas criam guerras, a guerra é excelente para a mulher, para ela selecionar os que voltam da guerra e vão ter acesso à reprodução. É por isso que elas fazem os homens naturalmente, por exemplo, dentro de um relacionamento, ela faz o homem acabar com a sua amizade, não ir para pelada. Quantos homens aí, quantos amigos você perdeu depois que eles começaram a namorar, né? Quantas amizades você perdeu, ou porque o cara sumiu, ou porque o cara simplesmente desfez as pazes com você, ele virou seu inimigo. Quantas famílias foram separadas por noras? Então a mulher, ela seleciona um homem a partir daí, né? Através da competição. O homem compete entre si. Quantos caras já foram traídos por caras que venceram ele? Não só a nível de guerra, né? de combate físico, mas como hoje em dia a gente não tem tantas guerras, quantos caras foram traídos por chefes, por exemplo, que venceram ele no ponto de vista de provisão e proteção, né? Do ponto de vista financeiro? Quantos caras são traídos por chefes? Vários, velho, vários. É o mais comum, inclusive. Quantos caras, por exemplo, são traídos por homens mais violentos, né? Que, novamente, aquele aparato dela selecionar o mais feroz, né, no ponto, porque a hipergamia ela evoluiu num ambiente selvagem, etc. Então,
Pense, velho, pense, pare pra pensar, use seus neurônios aí. A Red Pill é pra você perder a sua esperança e se ver como humilde escravo. E a partir daí você falar, eu sou escravo, eu sou um merda, do ponto de vista social, entendeu? Agora eu tenho liberdade pra saber quem eu sou e buscar me definir do ponto de vista dos meus próprios princípios e propósitos individuais. E seguir o seu próprio caminho. É por isso que eu gosto de usar a sigla tanto, né? O MGTOW tanto. Embora ele já esteja morrendo aí, né? O princípio do MGTOW esteja morrendo, eu sou mais na vanguarda, como eu disse, sou um vanguardista. E meio conservador também no ponto de vista da sigla. Então tem muito cara que acha que a Red Pill é o homem se ver como o detentor de poder na sociedade, o mais capaz, e porque ele é o mais forte, que ele tem que tomar as rédeas. Porra nenhuma. A Red Pill é pra você perder a esperança, tá ligado? Se ver como um merda e a partir daí se ressignificar. Então fiquem atentos, porque assim, se a verdade ela é paliativa, se a verdade que você está consumindo ela é esperançosa, ela é bonita, ela é bela, ela é fácil de engolir, tem alguma coisa errada. Até o caminho também do cristianismo ortodoxo, né? O cristianismo ortodoxo não é de um Deus que vai amar você do jeito que você é e te dar salvação, como a gente está vendo aí no protestantismo, né? Nas igrejas de hoje. Não, o cristianismo ortodoxo é daquele Deus que só vai te dar salvação se você fizer por onde, cara? Se você perseguir o caminho de pedras, o caminho de espinhos, na verdade, né? A via crucis que Jesus Cristo fez. Ele fez isso justamente para dar exemplo, né? A morte, ela vem a partir disso, a partir da admissão da sua escravidão e da inutilidade da sua carne. Então, o caminho da verdade, afinal, Jesus é o caminho, a verdade é a vida, né? É extremamente tortuoso e cheio de espinhos, cara. Se a verdade que você está consumindo ela não dói, ela não é amarga, tem alguma coisa errada. Provavelmente ela é uma mentira. Eu não vou dizer que toda verdade ela é insípida, ela é uma black pill, ela é difícil de engolir. Nem toda, deve haver algumas exceções, mas é raríssimo, é raríssimo. Se tem alguma verdade confortável, provavelmente ela é uma mentira. Então fique esperto, cara, fique esperto. A Red Pill, ela funciona para isso, é o caminho de espinhos, tá? Ela é o caminho da dor, mas é uma libertação. No fim das contas, o prazer, ele é duradouro e ele pode ser atingido depois que você se liberta. Você sente uma paz, você sente uma realização, né? Depois que você aprende a verdade. É libertador, você se sente leve. Então, recuse esses prazeres imediatos que é a Red Pill paliativa. Porque no longo prazo você vai se fuder. E tudo na vida é a respeito do longo prazo. Até porque você vai morrer, né, meu parceiro? No longo prazo, todos estaremos mortos. Quem disse isso? Acho que foi algum pensador econômico lá da escola austríaca, se não me engano. No longo prazo todos estaremos mortos, então é justamente isso. Se você vier nessa porcaria aí de paliativo, tu vai viver uma miséria curta ali e vai precisar de uma outra miséria mentirosa para viver um período de prazer curto e no fim das contas a sua vida vai ser só uma mentira. Então procure o longo prazo e esteja atento sempre. Sabedoria, força e honra e até mais.